Reunião Pública Regulatória da Câmara Setorial de Recursos Naturais da GR. 9ª sessão ordinária. Primeiro item da pauta, né? Abertura da sessão pelo conselheiro coordenador José de Paula Moraes Filho. Boa tarde a todos. Prazer estarmos juntos aqui. Nós estamos dando início, mas ainda aguardando a presença dos demais membros e conselheiros que estão faltando. Haja vista a necessidade de aprovação de ata de reunião anterior a essa, que na composição da Câmara eram 2 conselheiros diferentes do que estão dando início a esse semestre, né? Então eu passo a palavra pedindo ao Cláudio, já o nosso secretário executivo, que já faça, durante a leitura da pauta, essa inversão, tanto da ata da reunião anterior, quanto peço venha aos senhores do item 3, que são os meus processos que estão chegando agora. Então, vamos inverter, põe o doutor Danilo para fazer a relatoria primeiro e depois eu faço os meus. Por favor, Cláudio, vamos fazer a leitura da nossa pauta. Pode ler 2 para frente, né? Vamos começar então invertendo a pauta pelo item 4, apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães da Cunha. O item 4.1 refere-se ao processo 2009, final 0755. O interessado é o Cirino João Vilarinho Prudêncio, assunto auto-infração 079-2010, município de Goiatuba. Então, boa tarde a todos. Esse primeiro processo relatório é o seguinte: verte os presentes autos acerca de auto-infração número 079 de 2010, constante às folhas 12 dos autos, lavrado em desfavor de Cirino João Vilarinho Prudêncio, haja vista o uso das águas superficiais do córrego Santana, com a finalidade de captação para irrigação pelo sistema de pivô central, tendo autuado, segundo o auto-infração supracitado, incorrido no descumprimento do artigo 2º, incisos 1 e 7 da Resolução 238 de 2005 do Conselho de Gestão da GR, e no artigo 10 da Lei Estadual 13.123 de 97, que seguem transcritos respectivamente nas linhas seguintes. Esse primeiro relatório eu vou ler o transcrito, e os outros que estiverem no mesmo sentido a gente dispensa a leitura, os artigos vão ser praticamente iguais. Então, o artigo 2º constitui infração aos procedimentos da Lei Estadual 13.123 de 97, que estabelece normas de orientação à política estadual de recursos hídricos superficiais, os atos constantes dos incisos 1 a 7 de seu artigo 13. 1. Derivar ou utilizar dos recursos hídricos para qualquer finalidade sem a respectiva outorga de direito de uso. E 7. Infringir normas estabelecidas no regulamento da Lei Estadual 13.123 de 97 e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos e entidades competentes. E o artigo 10, a implantação de qualquer empreendimento que demande a utilização de recursos hídricos superficiais e ou subterrâneos, a execução de obras ou serviços que alterem seu regime, qualidade ou quantidade, dependerá de prévia manifestação, autorização ou licença dos órgãos e entidades competentes, definidos pelo artigo 132 da Constituição Estadual. Conforme preconizado pelo artigo 11 e seguintes da Resolução 238 de 2005, Conselho de Gestão da GR, a propriedade foi fiscalizada com a emissão de relatório de fiscalização individual, as folhas 4 dos autos, tendo o autuado sido advertido nos termos do documento de folha 5 para apresentar a outorga de direito de uso no prazo de 60 dias, contados da sua ciência via R, que se deu em 6 de 2 de 2009. Não tendo o autuado apresentado a outorga, nem sequer se manifestado acerca da notificação supracitada, fora lavrado o auto-infração 079 de 2010, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$ 83 mil,
a qual lhe fora remetido juntamente com a notificação número 177/2011, Diretoria de Saneamento e Recursos Naturais, para apresentar defesa no prazo de 10 dias. Recebida a notificação, em 17/2/2011, apresentou defesa acompanhada de documentos em 25/2/2011, portanto, tempestivamente, por meio da qual solicita a prorrogação do prazo de 10 dias para 120 dias para apresentar defesa e documentos, alegando como justificativa, para tanto, que fora submetido à cirurgia. A gerência técnica manifesta-se às folhas 18 pela manutenção do auto de infração e continuidade do processo, uma vez que não foram apresentados os documentos solicitados. Em seguida, a gerência jurídica, por meio do parecer de folhas 20 e 21, manifesta-se no mesmo sentido, ressaltando ainda não apresentar nenhuma irregularidade na lavratura do auto de infração. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Recursos Naturais da GE para julgamento e distribuído a este conselheiro para relatá-los. Em síntese, é o breve relatório. A fundamentação: a autorização legal para que a GE proceda à fiscalização das outorgas de uso de recursos hídricos emana do artigo 3º da Lei Estadual 14.475 de 2003 e restou reforçada com a alteração realizada pela Lei 17.268 de 2011, alteração na Lei 13.569. Dispositivos legais esses que transcritos em verbos. Lei Estadual 14.475 de 2003, artigo 3º, que diz: é a AGR, Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, autorizada a exercer a fiscalização associada ao cumprimento das outorgas de uso de recursos hídricos. E a Lei 13.569, no artigo 1º, parágrafo 5º, a regulação, o controle e a fiscalização dos recursos hídricos serão realizados pela AGR em consonância com as disposições da Lei 13.123 e da Lei 13.583 e de seus regulamentos, constituindo receita da mesma os valores das multas aplicadas que não pagos serão inscritos em sua dívida ativa e cobrados judicialmente. Nesse sentido, temos que resta pacífica a competência da GR para a fiscalização e comento, bem como o exercício do poder de polícia e correlato à atividade fiscalizatória. Assim, a autuação constante dos presentes autos deu-se estritamente dentro do legalmente previsto, uma vez que o artigo 10 transcrito anteriormente é claro, ao condicionar a utilização dos recursos hídricos superficiais ou subterrâneos à prévia manifestação, autorização ou licença dos órgãos e entidades competentes. Exigência legal esta, que, ao que consta dos autos, não foi atendida pelo autuado até o presente momento. A infração cometida pelo autuado enquadra-se no dispositivo do inciso 3, parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução 238 de 2005, como infração gravíssima, estando o valor da multa que lhe for imputada dentro do previsto na linha C do parágrafo 1º do artigo 15 da Lei Estadual 13.123, para as infrações assim qualificadas. Quanto ao mérito da defesa propriamente dito, temos que não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, uma vez que o mesmo foi lavrado com a observância de todos os requisitos legais exigíveis, não tendo o autuado tecido qualquer argumentação que justifique a não apresentação da documentação solicitada, restringindo-se a requisitar uma prorrogação de prazo desarrazoada de 120 dias, a qual pretende justificar com a juntada de um atestado médico genérico, colacionado às folhas 16 dos autos. Mas já tem... Ele juntou em 25/2 de 2011, e até hoje a gente está com esse processo, não apresentou mais nada. Ressalta-se, inclusive, que a fiscalização que originou os presentes autos remonta de 19/1 de 2009, não tendo até o presente momento sido apresentada a autorização legalmente exigida ou qualquer argumento que justifique a sua ausência. O relatório e a fundamentação. Os próximos a gente vai direto ao recurso, à defesa. Em discussão? Alguma dúvida, alguma colocação? Fala no microfone. Aperta. Aí. Alô? Aí. Esse valor é estipulado pela lei. A lei permite que esse valor, R$83 mil, como é que é calculado esse valor? Porque tem a previsão na lei, a 13.123, ela prevê que pode ser leve, grave e gravíssima. Isso. Leve, grave e gravíssima. É pela quantidade de recursos que ele é retirado do...
Do córrego? Não, tem na disposição. Não, isso é a graduação de impacto. Graduação. Pois é. E aí a lei diz o seguinte: pode ser graduada leve, grave ou gravíssima e de 9.000 ou 900? De 0 até 900 é para penalidade leve. Né? E até 90.000. De acordo Gravíssimo. com a disposição. Aí remonta à resolução 238 de 2005 da GR. A resolução diz que o inciso 7 que é infringir as normas que na verdade é o 1 e o 7. 1 e o 7 são classificados como gravíssima. Aí a gerência, a fiscalização que faz essa graduação de acordo com o que eles visualizam lá no momento da fiscalização. E mesmo ele apresentando ele apresentou uma defesa, né, da cirurgia dele, mesmo assim continuou o processo, porque depois ele não apresentou mais nada, mas nenhum recurso contra a penalidade. Ele foi notificado e ele apresentou só essa justificativa, pediu um prazo de 120 dias porque ele fez uma cirurgia, certo, mas não apresentou mais nada. Depois de 120 dias. E foi em fevereiro do ano passado que ele apresentou essa manifestação, que era para ser defesa. Sem outorga. O que a gente tem que levar em consideração também, central. o que a gente tem que levar em consideração também é que é o seguinte: a outorga é um pré-requisito para a instalação da captação. Certo. Você não pode ter a captação e depois ir providenciar a documentação de outorga. Não é assim. Então, o fato dele estar já captando antes de ter outorga já é motivo suficiente para a multa, né? Então, diante do fato, então a gente vota com o relator. Tá, mais alguma colocação? Não? Representante do interessado? Não tem? Então, por favor, relator, seu voto. Vamos lá. Pelo exposto e haja visto que consta dos autos, especialmente os pronunciamentos das gerências técnicas e jurídicas, voto pela manutenção do auto de infração 079 de 2010 e aplicação de multa no valor de R$ 83 mil. É o relatório e o voto. Então, em votação, o relator vota pela manutenção do auto de infração. Os demais membros, por favor. Já temos o voto do Leonardo. Leandro, desculpe. Foi o irmão errado, né, que eu falei. Voto com o conselheiro Danilo. Eu também, então, 4 votos. Unanimidade. Fica, então, mantido o auto de infração no item 4.1. 4.2, por favor, conselheiro. Esse processo é um pouco similar, também a captação do pivô central. Então, não dá, porque é propriedade diferente. Para não precisar de... O relatório é um pouco parecido com o anterior, a fundamentação. Então, acho que vou direto ao ponto aqui do que ele alega. Eu não precisar de ler o relatório inteiro de novo. Ele foi... na verdade, ele foi autuado ao auto de infração 063 de 2010, lavrado em desfavor de Expedito Francisco de Oliveira, haja visto o uso das águas superficiais do córrego dos Chaves, com a finalidade de captação para irrigação pelo sistema de pivô central, tendo autuado, segundo o auto de infração supracitado, incorrido no descumprimento do artigo 12, inciso 1 e 7 da Resolução 238 de 2005 do Conselho de Gestão da GR, e no artigo 10 da Lei 13.123 de 97, que segue em transcrito. Tá? Ele também foi notificado para o prazo de 60 dias apresentar a outorga, não apresentou, e não apresentando, e nem sequer se manifestado acerca da notificação, fora lavrado o auto de infração 063, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$ 27 mil, o qual lhe fora entregue em mãos, juntamente com a notificação número tal, para apresentar defesa no prazo de 10 dias. Recebida a notificação, apresentou defesa acompanhada de procuração, as folhas tais dos autos, na data, foi notificado 2/5/2011, apresentou 10/5/2011, portanto, tempestivamente.
por meio da qual alega que está regularizando as outorgas desde 4/11/2009 e que a SEMAR, em abril de 2011, fez novas exigências, solicitando, ao final, a compreensão desta agência e retirar a multa. A gerência técnica manifesta pela manutenção do auto e continuidade do processo, uma vez que não foi apresentada a outorga de direito de uso. A gerência jurídica, acatando o despacho 5179 às folhas 24, manifestou no mesmo sentido, pela manutenção, ressaltando ainda que, abre aspas, o auto de infração é ato vinculado, válido e legítimo, não cabendo a sua anulação, vez não estar eivado de nenhum vício de legalidade. O processo foi encaminhado para essa Câmara e distribuído. A fundamentação, então, é a mesma, é o artigo 3º da Lei 14.475 de 2003, e a alteração na 13.569 pela 17.268. Então, nesse sentido, temos que resta pacífica a competência da GE para a fiscalização e comento, bem como o exercício do poder de polícia correlato à atividade fiscalizatória. Assim, a autuação constando dos presentes autos deu-se estritamente dentro do legalmente previsto, uma vez que o artigo 10 transcrito anteriormente, é claro, ao condicionar a utilização dos recursos hídricos superficiais ou subterrâneos à prévia manifestação, autorização ou licença dos órgãos e entidades competentes. Exigência legal esta que, ao que consta dos autos, não foi atendida pelo autuado até o presente momento. Quanto ao mérito da defesa propriamente dito, temos que não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, uma vez que o mesmo foi lavrado com a observância de todos os requisitos legais exigíveis, não tendo o autuado tecido qualquer argumentação que justifique a não apresentação da documentação solicitada, restringindo a tentativa de justificar sua apresentação, uma vez que, conforme exposto acima, a autorização para o uso dos recursos hídricos deve ser prévia. Ressalta-se, inclusive, que a fiscalização que originou os presentes autos remonta a 2/4/2008, não tendo até o presente momento sido apresentada a autorização legalmente exigida, ou qualquer argumento contundente que justifique a sua ausência. É o relatório e a fundamentação. Em discussão? Alguma dúvida? Alguma colocação? Representando o interessado? Não? Quer falar alguma coisa? Seu voto, por favor, conselheiro. Pelo exposto, e haja visto o que consta dos autos, especialmente dos pronunciamentos das gerências técnica e jurídica, voto pela manutenção do auto de infração número 063 de 2010 e aplicação de multa no valor de R$ 27.000. É o relatório e voto. Em votação, voto do conselheiro relator é pela manutenção do auto de infração. Como votam os demais membros? Manter? Eu também, então fica mantido por unanimidade o auto de infração do item 4.2 de nossa pauta. Por favor, senhor conselheiro, próximo item. Esse processo também no mesmo sentido. O auto de infração é 047 de 2010, lavrado em desfavor de José Alcides Saran, haja vista o uso de recursos hídricos superficiais na forma de captação para irrigação pelo sistema de pivô central, sem a respectiva outorga emitida pela SEMAR, tendo autuado, segundo o auto de infração supracitado, incorrido no descumprimento do artigo 2º, incisos 1 e 7 da Resolução 238 de 2005, e no artigo 10 da Lei Estadual 13.123 de 97. Sobre captação para irrigação em morrinhos, captação C47. Então, a propriedade foi fiscalizada com a emissão de relatório de fiscalização individual, complementado pela segunda fiscalização, tendo o autuado sido advertido nos termos do documento de folhas 4 dos autos para apresentar outorga de direito de uso no prazo de 60 dias,
contado de suficiência via R, se deu em 24 de nove de 2009. Não tendo autuado apresentado a outorga, nem sequer se manifestado acerca da notificação supracitada, fora lavrado o auto de infração 047, 2010, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$40 mil, o qual lhe fora remetido juntamente com a notificação número 195 de 2011 para apresentar defesa no prazo de 10 dias. Ela foi pegar a resolução para você dar uma olhada como é que é a dosimetria. É de 900 a 90 mil. Aí depende leve, grave e gravíssima. Mas aí dentro de cada uma também se mensura... Até 900 é leve, né? De 900 a 9 mil, ou de 901 a 9 mil é grave. E acima de 9 mil é para as gravíssimas, né? 9.001 a 90 mil. E o inciso 1 e o 7 entram como gravíssimas. Estou tentando lembrar aqui, não consigo. Mas na nossa resolução é só por infringir certos artigos da legislação. Agora é a lei das águas que determina por exemplo, a dimensão, o tamanho, se é pivô central, se é isso, se é aquilo. Acho que é isso que você quer saber, né? Porque a resolução, ela fala assim, infringir o artigo 7º da lei tal é grave. Esse outro artigo é grave. O Você critério... vai ter que ler na lei, então, para caracterizar se um pivô central com tantos hectares é grave, né? Um negócio desse. Foi buscar, para você dar uma olhada. Agora, esses processos tem um ponto de erro aqui, que é o seguinte: esse é o relatório do ocorrido. Então, ele tem um erro. Recebida a notificação em 17/2/2011, apresentou defesa acompanhada de documento, as folhas 15 e 23 dos autos, em 25/2/2011, portanto, tempestivamente, por meio da qual aduz que não existe nenhum bombeamento das águas do córrego Samambaia, como constam dos autos de infração, existindo, sim, um barramento. Aí ele cita a portaria 423 de 2007, GAB, da SEMAR, no córrego do Queixada, e uma irrigação. A portaria ele cita também, junta nos autos, 424 de 2007, GAB, também da SEMAR, com suas respectivas outorgas em vigor, em anexo, aqui, fecha aspas, é o que ele diz. Requerendo ao final que o auto de infração seja desconsiderado. A gerência técnica manifestou-se, as folhas 25 e 26, pelo cancelamento do auto e lavratura de um novo, uma vez que, segundo a mesma, abre aspas, foi constatado que as coordenadas coletadas em campo não se referem a uma localização próxima ao córrego Samambaia, e sim próximo ao Ribeirão das Araras, conforme figura anexa ao parecer, consta aqui dos autos. Desta forma, fica configurado erro na determinação do manancial de captação, na elaboração do novo relatório de vistoria de 7 de julho de 2010 e, consequentemente, na lavratura do auto de infração 047/2010. A gerência jurídica, em seguida, por meio do parecer de folhas 29, que foi acatado pelo despacho 5860 de 2011, manifestou-se no mesmo sentido, posicionando-se pela anulação do auto de infração em comento e o arquivamento do presente processo. Seguido, o processo foi encaminhado a esta Câmara para julgamento e distribuído a esse conselheiro para relatá-lo. Então, a gente observando, a gente analisando o processo, tem um erro no manancial. O auto de infração, o auto de infração diz que é o manancial do córrego Samambaia, tá expresso no auto de infração. E a diretoria técnica vem aqui e diz o seguinte, a gerência técnica: aqui, ó.
A gerência técnica, no parecer, ela diz o seguinte, aqui entre outros, no dia 17 de fevereiro de 2011 foi recebido pelo usuário via R o auto de infração número tal, que é o dos autos, lavrado de 27/10/2010, concedendo prazo de 10 dias, contado a partir do primeiro dia útil da data de recebimento para apresentação da defesa. No dia 25 de fevereiro de 2010, portanto, dentro do prazo concedido, foi protocolizada a defesa. É alegado que não existe nenhum bombeamento das águas do córrego Samambaia, como consta dos autos, do auto de infração, existindo sim um barramento e uma captação no córrego Queixada, com portarias de outorga em vigor, conforme documentos açores 16 e 17. Alega-se ainda que existem 2 bombeamentos diretos das águas do Ribeirão das Araras, anteriormente outorgados, e que para sua renovação foi solicitada a execução de um barramento, sendo apresentados protocolos junto à SEMAR, requerimentos do ano de 2011. É recente. Ressalta-se no parecer GRHM 243/2010, item 3, que existe irregularidade formal na notificação de advertência, que menciona a numeração correta do processo, porém o número incorreto do termo de advertência, 096/2009, que corresponde ao processo 2009, final 98530 do mesmo usuário, próximo número do processo aqui da GR. Em 7 de julho de 2010 foi emitido novo relatório de vistoria, número 262 de 2010, com a finalidade de complementar dados do relatório de fiscalização individual de 23/6 de 2009. Neste novo relatório é apresentado como manancial de captação o córrego Samambaia, com coordenadas UTM coletadas em campo. N, essas que são as coordenadas, 8.032.187 e E 717.980, item 7 do parecer. Em nova análise, utilizando-se informações disponíveis do Sistema Estadual de Informações Geográficas, SIEG, foi constatado que as coordenadas coletadas em campo não se referem a uma localização próxima ao córrego Samambaia, e sim próximo ao Ribeirão das Araras, conforme figura anexa a este parecer. Desta forma, fica configurado erro na determinação do manancial de captação, na elaboração do novo relatório de vistoria, de 7 de julho de 2010, e, consequentemente, na lavratura do auto de infração. E, devido a isto, esta gerência se manifesta pelo cancelamento do mesmo e lavratura de novo auto de infração. Eu estou indo no mesmo sentido do parecer da gerência técnica e do parecer jurídico. E eu queria fazer uma ressalva, como está dito no parecer da gerência de recursos hídricos e minerais aqui, que seja feita a nova fiscalização e, se for constatado o erro, lavrado o novo auto. É o relatório. Em discussão? Alguma observação? O senhor está sugerindo o quê? O meu voto é o seguinte, já vou adiantar. Por todo o exposto, haja visto o poder e dever da administração pública de rever e anular os seus atos quando eivados de vício, e considerando que o auto de infração foi lavrado com defeito, com a citação de manancial equivocado e em descompasso com a realidade fática, como consignado dos pronunciamentos técnico e jurídico, padecendo, portanto, de vício insanável, voto pela anulação do auto de infração 047/2010 e arquivamento dos presentes autos, com a ressalva de que, se for acatado o voto assim, de que seja feita nova fiscalização e, se constatado, novo auto. Essa parte que ele não ouviu, você tem que falar mais perto do microfone aí. Ele quer que, como foi identificado um novo local, um novo manancial, uma captação de um novo manancial, que se anule esse voto, esse auto, seja declarada a nulidade do auto, e, consequentemente, seja averiguado se aquele local onde foi identificado tem outorga, a captação que está naquele outro local. E aí, se não, seja lavrado um novo auto de infração de forma correta. O problema esse que foi a figura anexada pela gerência. Esse aqui é só para ilustrar mais ou menos, se quiser pegar o processo, esse aqui é o córrego Samambaia, é esse aqui.
Esse aqui é o córrego Samambaia. O pivô está aqui, ó. O pivô está no Rio das Araras, com o córrego Queixada. E a captação é nesses aqui, ó. E não tem nada a ver com o córrego do Samambaia, como está descrito no GPS, na localização aqui do GPS. Esse outro aí, ele já tem outorga, né? Esse aqui ele tem para barramento. Por isso que eu estou falando. Se voltar lá e ele não tiver outorga para pivô, captação. Aí tem que para captação para pivô, aí tem que autuar no córrego, no manancial certo. É informal do auto de infração. Nesse caso. Eu voto com o relator. Em votação. Eu também. Então, por unanimidade, fica anulado o auto de infração do item 4.3 de nossa pauta. Próximo item, senhor relator. A gente podia discutir o 4.4 e o 4.7. Eles são bem similares. E aí eu falava o detalhe de cada um deles aqui. 4.4 e 4.7? É. Alguma objeção? Ser discutido em bloco? Hã? Que a gente... Vamos escutar então, né? Vocês são parecidos, porque são regiões diferentes. 403. Por favor, então, o senhor pode ficar à vontade. Pra gente não ir do 4.4, depois, que é mais ou menos o mesmo raciocínio, depois voltar. O fone aqui é ruim demais. Passa esse aqui pro Cláudio. Vou ficar com 2. Na verdade, é porque o raciocínio dos dois é o mesmo. Ah, tá. Lembrei. Esses dois também. Esses dois têm erros formais também. Os outros não tem, não. Esses é mais... Tem um erro formal no seguinte sentido. Esse primeiro processo aqui, ele é é o item 4.4, é o auto de infração, número 14/2009, lavrado em desfavor de Benedito Silveira Filho, haja vista o uso de recursos hídricos na forma de captação para irrigação pelo sistema de pivô central, assim como os anteriores, sem a apresentação da declaração de isenção de outorga emitido pela SEMAR, tendo autuado, segundo o auto de infração supracitado, incorrido no descumprimento do artigo 2º, incisos 1 e 7
da Resolução 238/2005. Realizada a vistoria e advertência do autuado, este manifestou-se, juntando documentos que, segundo o mesmo, se tratam de protocolos e taxas dos processos de solicitação da outorga junto à SEMAR. Não atendida a advertência, fora lavrado o auto de infração, supracitado. Ela alegou, mas não juntou a isenção de outorga, com a imposição de penalidade e multa no valor de R$90 mil. Não consta dos autos de notificação da empresa autuada para apresentar defesa no prazo de 10 dias, como estabelecido na Resolução 238/2005. A gerência técnica manifestou-se às folhas 12, em 3/2/2011, pela realização de nova vistoria, uma vez que, como exposto anteriormente, não consta dos autos o AR com a notificação da autuada. Em seguida, foram juntados aos autos documentos de folhas 16 a 18, e as folhas 19, a gerência técnica se manifestou novamente pelo cancelamento e arquivamento do auto de infração, uma vez que a descrição do fato ou ato constitutivo da infração foi realizada de maneira equivocada, diferentemente do apresentado no relatório de fiscalização individual, não havendo ainda, segundo a mesma, prova da citação da autuada. A gerência jurídica, em seguida, por meio do parecer de folhas 21 a 25, que foi acatado pelo despacho 61/16/2011, manifestou-se no mesmo sentido, determinando a anulação do auto de infração em comento e arquivamento do presente processo. Em seguida, o processo foi encaminhado a esta Câmara Setorial de Recursos Naturais, da GE, para julgamento e distribuído a esse conselheiro para relatá-los. E sim, esse é o breve relatório. Só para ilustrar aqui, para ficar claro, tem o erro apontado pela gerência técnica foi um erro básico que aqui no auto de infração descreve, é um erro formal, é um erro bobo, mas é um erro formal. A gente quebrou a cabeça lá, mas não tem. Na descrição no auto de infração diz que é águas subterrâneas. E, na verdade, a capitulação legal, a capitulação do artigo 2º, inciso 1 e 7, é para águas superficiais. E é descrito especificamente na lei, água subterrânea, artigo tal, inciso tal, água superficial, artigo tal, inciso tal. E a capitulação legal ficou, artigo 2º, inciso 1 e 7, que é a água superficial e captação de pivô com água superficial, mas no auto de infração ficou águas subterrâneas. É um erro formal. Então, nesse sentido, por todo exposto se haja visto o poder e dever da administração pública de rever e anular os seus atos quando eivados de vício, considerando que o auto de infração foi lavrado com defeito e de forma estranha à realidade fática e ao preceituado do relator de fiscalização individual, como consignado nos pronunciamentos técnico e jurídico, padecendo, portanto, de vício insanável, voto pela anulação do auto de infração 014/2009 e arquivamento dos presentes autos. É o relatório e voto. Esse é do item 4.4, né? Ressalvando que se for esse o entendimento aqui da Câmara, eu queria que constasse nova vistoria, nova fiscalização, e se for constatado, tem que ser lavrado o auto, novo auto, correto. Acho que nesse caso aqui não precisa nem de vistoria. É só rever o auto, né? Anula esse e notifica de novo para ele apresentar a outorga. Se não tiver, já lavra o outro auto. O outro é idêntico? Você vai falar detalhes dele? Não, esse segundo aqui, o erro formal é o mesmo. Esse aqui foi constatado pela própria gerência, esse aqui ele alegou na defesa. Exatamente o mesmo erro formal. No auto de infração consta águas subterrâneas, mas a capitulação legal é o artigo 2º, inciso 1 e 7, que é captação de água superficial para pivô.
Então, o relatório é no mesmo sentido, só que ele alega isso na defesa, e a gerência técnica e a gerência jurídica são pela anulação, e o meu voto é nesse sentido também, pela anulação por erro formal. Ok. Mais alguma colocação? Não. Então, em discussão, item 4.4 e 4.7. Mesmo estando em plena atividade? É um negócio extremamente complicado, viu? É um negócio meio estranho, né? Tinha, quando a gente estava na Câmara de Transportes, a gente tinha uma discussão que a gente queria fazer um despacho saneador do auto de infração. O jurídico quebrou a cabeça, a gente vinha nas reuniões aqui da Câmara e tinha que anular processo com erro. O número do CPF final era 9, o cara colocou 7, e a gente quebrava a cabeça aqui para fazer um despacho saneador, alguma coisa. O jurídico quase matou os conselheiros aqui, porque queria fazer um despacho saneador, alguma coisa, entendeu? As coisas que a gente... Por isso que eu queria ressalvar que, se fosse esse o entendimento da anulação, fosse feita a fiscalização e constatado o novo auto de infração. Eu volto a afirmar, eu acho que, salvo melhor juízo da área jurídica, não há necessidade de fazer uma nova fiscalização. A partir da detecção do erro, do equívoco e a posterior lavratura do novo auto, né, anteceder só de como tem endereço, tem a localização, tem o fato constatado, é só notificar de novo o usuário. Se ele, nesse período, tiver conseguido a outorga, ele vai ficar fora. Vai ficar livre da penalidade por causa do erro formal. Se não, aí ele persistindo no erro, é lavrado um novo auto e o processo dá sequência. Viu? O meu entendimento é esse. Não precisa nem ir lá no lugar de novo, porque está funcionando. Assim, já é conhecido o local, o fato, o gerador, já é conhecido. Você lembra no conselho? No conselho, às vezes, tinha de transporte é que tem demais, né? Porque o volume é muito maior. O artigo correto, aí o inciso certo da situação era o inciso X, colocava o Y. Aí era formal. Mais alguma colocação? Você quer falar alguma coisa? Você pode falar alguma coisa pra gente, Camilo? Se essa orientação é correta. Senta aqui, ó, senta de cá, que aí você já... Meu nome é Camila, eu estou representando aqui a gerência jurídica no momento. Bom, o auto de infração, por que quando tem um erro pede anulação? Porque ele, por si só, ele tem que ter todos os dados que implicam na infração. Você, por exemplo, imputa um fato, ele está derivando a água sem a devida outorga, e imputa a penalidade de uma outra infração, aí ela vai infringir em grave, gravíssima ou leve, né? Então, isso tudo importa em a pessoa não ter o conhecimento exato para ampla defesa e contraditório. Então, o auto de infração, você tem que ser autuado sabendo todos os dados se estarem corretos. Por isso que, se for o termo de advertência, é sanável. Você tem advertência, você tem um prazo para advertir, para a pessoa sanar aquela irregularidade. Mas o auto de infração já é um procedimento já solene. Por isso que... Pois é, mas a dúvida não foi essa não, doutora. Ah, desculpa. Não, essa é extremamente esclarecedora aqui, mas o doutor Danilo já tinha informado isso para a gente. A dúvida é o seguinte: a sugestão do conselheiro relator é que seja feita uma nova vistoria, uma nova fiscalização e que seja lavrado, se for o caso, seja lavrado um novo auto de infração. Eu estou sugerindo para a gerência jurídica uma coisa menos onerosa, que é como já tem o ponto conhecido de captação. Já se sabe que o indivíduo, o fato gerador, é o mesmo, né? O que houve foi um equívoco da parte técnica na lavratura do auto, na descrição, na caracterização da infração
no corpo do auto de infração. Então a minha sugestão é que ao invés de fazer uma nova vistoria, só seja mandado uma nova advertência para que o proprietário apresente cumpra um novo prazo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando que foi autuado? 90 mil. Não, quando que foi a autuação desse auto de infração? Porque se 2007. A situação atual pode ser diferente. Pois é, mas aí ele, qual receber a advertência, ele vem e traz aqui a documentação correta, entendeu? Estou falando só para evitar uma nova vistoria, para ser uma coisa mais rápida. O processo está aqui, tem o endereço, tem o nome, tem tudo. Ele vai e é notificado. A partir da notificação recebeu, se ele vendeu a propriedade, se ele, sei lá, se ele tem outorga, aí ele responde a notificação nesse sentido. É um saneador, né, que você quer fazer? Seria um novo auto de infração. Não tem, saneador seria corrigir aquele. Teria que lavrar um novo auto de infração. No procedimento de energia tem. Só que está expresso na norma da ANEEL. Está expresso. A ANEEL tem até um processo que a gente, ano passado, no final do ano, passou para a gente relatar. Ele teve um erro formal e a própria gerência de energia providenciou um novo auto de infração. Aí notificou a CELG, foi contra a CELG. Notificou a CELG novamente, a CELG apresentou a defesa ao novo auto de infração. Mas está expresso na norma da ANEEL. Está expresso. O procedimento aqui do hídrico, eu não sei se tem alguma coisa... tem, o Cláudio, falando que tem que ir no local e realizar a nova vistoria. Não tem nada, eu acho, também, dispondo a respeito disso, né? Eu não me recordo se tiver. Conselheira, a minha... conselheira, assim, no lado jurídico, eu não estou vendo empecilho nenhum. Seria mais uma decisão, deliberação de vocês. Ok. Então, mais alguma colocação? Não? Acho que os dois proprietários foram salvos, né, até o presente momento por esse erro, né? Já que vai ser lavrado outra notificação, né? Até o presente momento, se eles apresentaram a outorga, eles estão salvos, né? Nessa multa, né? Se tiver outorga anterior prévia. A anterior prévia. Não é até o presente momento, até a próxima notificação? Se ele tiver com a outorga valendo agora, sim. Ah, pois é. Justo. Porque antigamente tinha um negócio de que o interessado começava e só depois que ia pedir a outorga. A GE ia fiscalizar, ele não, já dei entrada na outorga, mas ele já estava funcionando. Quem dá a outorga é a Secretaria SEMAR. E não existe um vínculo para ver se ele já tem outorga? Hoje está bem melhor. Está bem melhor. Ô, Cláudio, está tendo um convênio que vocês estão fazendo, né? Para ainda não... Só para nossas ideias, um convênio. Existe um convênio informal, que a gente tem um arquivo que a gente atualiza de tempos em tempos com os outorgados no estado de Goiás, tanto para superficial como para subterrâneo. E a SEMAR começou agora a colocar dentro na internet, na própria página da SEMAR, né, a possibilidade de pesquisar se a pessoa tem ou não tem. O que a gente pode fazer agora, que vai combinar com a vontade dos dois, é que antes de lavrar o auto, conferir se ele tem a outorga a partir da relação que nos é mandada. É só a questão de ver de quando que é a portaria de outorga, se é anterior ou posterior, né? Mas tem possibilidade, sim. Mas o fato de ter outorga agora, nós estamos analisando processos de 2008. 2007, 2008, depende. Ele foi autuado, foi vistoriado em 2007, lavrado o auto em 2008 ou 2009, né? Então, o que a gente tem aqui, e na maioria das vezes, é que no momento do fato gerador, no momento em que ele foi fiscalizado, ele não tinha outorga. Então, aí, como é que você faz? Você pode pegar a outorga, ela vale 5 anos para frente, não 5 anos para trás. Não tem como. Né? Vamos lá. Agora, diz que tinha uma época, por isso que ia ser bom o Augusto estar aqui hoje, que tinha uma época que a SEMAR era extremamente burocrática para conceder as outorgas. Segundo ele... Ele confessou que pouco tempo para nós aqui que extremamente burocrático. Ia redemocratizar o processo de outorga lá e tal. Ele era da área, né? Ele falou aqui pra gente que... Parece que agora, não sei se é 90 dias,
que 90 dias, eu não sei na prática, né? Parece que é 90 processos dias. estão vindo aí. Não, o que mudou a legislação é o seguinte: antigamente você tinha uma série de critérios estabelecidos pelo próprio Conselho, em resolução do Conselho de Recursos Hídricos, que o interessado tinha que providenciar previamente a emissão da outorga. Hoje tem um dispositivo de uma vontade, né, política, e que, a meu ver, corre-se um risco muito grande, o governo corre um risco muito grande de outorgar previamente, né? O indivíduo vai providenciar a documentação, providenciar tudo, aí ele recebe a outorga prévia. Então, no momento em que o manancial, se por acaso o manancial não suportar, aí você vai ter que decidir quem vai ficar sem e quem vai ter que ter água. Então, é uma questão matemática. Você tem 20 metros cúbicos por segundo naquele manancial disponível. Se você distribui 30, quando está chovendo, quando está cheio, você pode até ter os 30. Mas depois alguém vai passar a necessidade, né? Então, o critério, a burocracia, o que tinha era exatamente a cautela e o cuidado de preservar algumas condições, né? Algumas condicionantes, para que não houvesse escassez e nem tampouco, principalmente, a falta de água para abastecimento humano, né? Que é a prioridade. Então agora votação, né? O senhor já colocou seu voto dos dois? O voto de acordo... O voto do conselheiro do item... do conselheiro relator do item 4.4 e 4.7. O voto dos dois processos, então o 44/2007 final 4765. Estou ressaltando, esses processos são de 2007, mas tem 15 dias que foram distribuídos aqui para os conselheiros, viu? É verdade, o senhor que não estava aqui ainda. Nesse sentido, por todo exposto, haja visto o poder e dever da administração pública de rever e anular os seus atos condeivados de vício, e considerando que o auto de infração foi lavrado com defeito e de forma estranha à realidade fática e ao preceituado do relatório de fiscalização individual de folhas 3 dos autos, como consignado nos pronunciamentos técnico e jurídico, padecendo, portanto, de vício insanável, voto pela anulação do auto de infração 014 de 2009 e arquivamento dos processos. E o segundo, no mesmo sentido, e o auto de infração, o processo é o do item 47, 2007, final 5403, o auto de infração 020 de 2009. Em votação, voto do conselheiro relator, nos itens 4.4 e 4.7, pela anulação dos referidos autos de infração. Parece que ele tinha falado um adendo justificando, depois para ir lá fazer nova vistoria. O senhor tem um outro parecer também? Mas esse é um procedimento que já vai ser adotado aqui pela gerência, de uma nova notificação, né? É que esses autos sejam anulados e que seja ou feita a nova vistoria, isso, ou seja, se puder ir juridicamente, lavrado o novo auto de infração. Isso. Sem o erro. Porque esses processos tocam para frente. Sendo assim, a gente vota com o relator. Aprovado também. Inclusive, eu queria, viu, Cláudio, que constasse em ata essas ressalvas nossas de que desse e daquele outro que foi anulado também. Que proceda a vistoria para que seja lavrado, se tiver o problema, né, seja lavrado o novo auto, ou se o jurídico acertar que pode ser lavrado direto, que seja. Queria que constasse isso em auto. Esse aqui não. Depois ele faz a consulta lá, né? Bom, então eu também voto com o relator. Então, os itens 4.4 e 4.7 nossa pauta, os autos foram anulados. Próximo ponto de pauta, senhor conselheiro relator. Bom, esses outros processos não são tão polêmicos. O 4.5, o item 4.5 é o processo 2007, final 4.281. É uma auto de infração 001 de 2008, lavrado em desfavor de... Não é polêmico, mais ou menos, né? Em desfavor de associação dos feirantes da Feira Hippie.
e Liga dos Amigos da Praça do Trabalhador. Haja visto o uso das águas de poço tubular não artesiano, mini poço, sem a apresentação da declaração de isenção de outorga emitida pela SEMAR, tendo autuada, segundo o auto de infração supracitado, incorrido no descumprimento do artigo 2º, inciso 7, da Resolução 238/2005. Eu transcrevi, mas não... Realizada a vistoria de advertência da autuada, por lavrado o auto de infração supracitado, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$ 36 mil, tendo sido a mesma notificada para apresentar defesa, a qual fora juntada acompanhada de documentos as folhas 16 e 36 dos autos. A gerência técnica manifestou-se às folhas 40 pelo arquivamento do processo, uma vez que em 2 de 2 de 2001 foi realizada nova vistoria no local. Não, aqui é... não é 2000 não, é 2011. Foi realizada nova vistoria no local e o mini poço apontado no auto de infração não foi constatado na vistoria, apontando ainda que, abre aspas, transcrito do parecer da gerência técnica, existe uma irregularidade formal no processo, em que a localização do mini poço encontra-se em uma área de domínio público, a Praça do Trabalhador. Portanto, não compreende, como consta nos autos, a associação dos feirantes da Feira Hippie e a Liga dos Amigos da Praça do Trabalhador, a responsabilidade de regularização destes, e sim compete ao município de Goiânia. Fecha aspas. A gerência jurídica, em seguida, por meio do parecer de folhas 42, que foi acatado pelo despacho 5861 de 2011, manifesta-se no mesmo sentido, determinando a anulação do auto de infração em comento e o arquivamento do presente processo. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Recursos Naturais da GE para julgamento e distribuído ao conselheiro para relatá-los. Em síntese, é o breve relatório. O voto, por todo exposto, e haja vista o poder e dever da administração pública de rever e anular os seus atos condeivados de vício, e considerando que o auto de infração foi lavrado em face de parte ilegítima, como consignado pelo parecer jurídico de folhas 42, padecendo, portanto, de vício insanável, voto pela anulação do auto de infração 01 de 2008 e arquivamento dos presentes autos. Entendeu? Esse processo foi o da Feira Hippie. A GE foi lá em 2007, constatou o mini poço, fez o termo de advertência e lavrou um auto em desfavor da Associação dos Feirantes da Feira Hippie e e da Liga dos Amigos da Praça do Trabalhador. Eles não são parte legítima para atuar aqui nesses processos. E outra coisa, o pessoal da gerência técnica retornou lá em 2011, 2 de fevereiro de 2011, e constatou outra coisa. No dia 2 de fevereiro de 2011, foi realizada uma nova vistoria pela equipe de fiscalização na Praça do Trabalhador, a fim de confirmar as coordenadas do mini poço, e este não foi constatado na vistoria. Quando foi lá agora em 2011, não tinha esse mini poço lá. Bom, é o relatório e voto. Em discussão? Onde foi parar esse poço? Eles estão continuando lavando o carro lá, outras coisas? Olha aqui como é que eles falam o seguinte. Na defesa deles é o seguinte. Olha como é que eles fazem aqui. Isso aqui foi quando eles apresentaram a defesa em 2008. E eu ressalvo de novo, esses processos vieram pra gente só agora, tem 15 dias. O conhecimento
aqui, ó. Ele apresentou a defesa na época que era para o diretor de saneamento e recursos naturais. Começa assim mesmo: ter conhecimento de um semi-poço artesiano existente na Praça do Trabalhador, APM, área pública municipal, junto à Avenida Independência e banheiro de alvenaria, onde era usado pela associação para abastecer a caixa d'água e dar manutenção aos mesmos durante a feira hippie, aos domingos, servindo aos trabalhadores e visitantes que a frequentam, mas o mesmo está sem uso há mais de 2 anos por ter entrado em reforma. Esclareça ainda que a associação não tem nenhum documento mesmo. Esperamos então que não seja responsabilizada por algo que não é dono. Portanto, gostaríamos que fosse reavaliado este auto de infração entregue pelos Correios no dia tal. Aí, vou ver o que colocou aqui na vistoria aqui da gerência aí. Foi furado pela alguma empresa? Está nos autos? Não, foi constatada a fiscalização. Geralmente a prefeitura sempre faz os mini postos nas praças por aí. Eu não sei. O que foi constatado na fiscalização e é o consta dos autos. Agora, se a gente quiser diligenciar também para... Já concluí. Relatório já. O relatório eu voto. Agora também, se a Câmara aqui quiser diligenciar para procurar a Prefeitura, eu não eu acho que nesse caso teria que procurar o poço. Aqui diz que 2 de fevereiro de 2011. Não tinha nada. Aqui é um parecer assinado por Flávia Gonçalves. Pelo jeito ele Jefferson foi fechado, Luiz. Né? Ele pode ter sido fechado ou canalizado. Pode ser. Canalizado, né? O que a gente tem que fazer, o que está acontecendo aqui, a discussão desse processo é um auto de infração lavado em nome dos usuários, não do proprietário. Então o erro formal é esse. E eu já acho estranho ter duas pessoas jurídicas respondendo pelo mesmo auto de infração. Então, na hora, como é que faz? Reparte 50% da multa. Tem um aí, não tem nem documentos, né? Não, eles não são proprietários da praça, isso é fato, não tem jeito. Né? O que a gente está discutindo aqui então é esse auto, esse processo e esse auto de infração, que está caracterizado como erro formal. Agora, independe do encaminhamento a indicação de da necessidade, haja visto que até que o Leandro falou, que eles essas associações continuam usando água naquele local. Então deve ter alguma forma de captação lá, ou pode ser água da Saneago, né? Então o que nós julgamos desse processo aqui e sugerindo à gerência de recursos hídricos que vá novamente ao local, já visto que é aqui pertinho, né? Vá novamente ao local para ver o que aconteceu com o poço perfurado. E assim detectado, lavará um auto de infração para a prefeitura, né? E não para... se detectado, uma notificação para a prefeitura para que ela apresente a outorga, né? Perfeito. Primeira notificação, depois... associação. A associação não é parte legítima aqui, pô. A associação não é parte legítima. Então, esse é o caso. Esse que gera esse anulação. Que pegou no parecido. Então, seu voto... Você podia repetir? Anulação. É pela anulação do auto. Pela anulação. Mais alguma colocação? Não? Então, em votação, o voto do relator é pela anulação do auto de infração do item 4.5 de nossa pauta. Senhores. Voto com o relator. Com o relator também. Em coro, né? Em coro. Agora, provavelmente, deve ter encanado mesmo, né? Eu também. Porque eu estou vendo aqui o parecer lá da gerência, aqui, ó, 4 de fevereiro de 2011. Quem assinou, está perguntando para os meninos aqui, foi a Flávia Gonçalves Barbalho, engenheira ambiental, e Jefferson Luiz de Lima e Castro, engenheiro aqui também. E eles falam que não achou o mini poço. Não sei se às vezes eles encanaram, a prefeitura regularizou. Ou então trocaram e fizeram um poço artesiano, um poço tubular profundo, né? Aí não acha o mini poço. Não, mas eles iam ter constatado aqui, não sei. Né? Não sei. Então vamos lá. Nossa, gente aí que sabe.
anulado então por unanimidade o auto de infração do item 4.5. Próximo ponto de pauta, senhor conselheiro. 4.6 agora. 4.6. Esse processo é o auto de infração número 221 de 2010, lavrado em desfavor de Lava Jato Alto Brilho Limitada, haja visto o uso de recursos hídricos subterrâneos sem a respectiva declaração de isenção de outorga de uso de água de domínio do Estado de Goiás, tendo autuado, segundo o auto de infração supracitado, incorrido no descumprimento do artigo 13, inciso 7 e 10, e no artigo 10 da Lei Estadual 13.123 de 97. Conforme preconizado pelo artigo 11 e seguintes da Resolução 238 de 2005, a propriedade foi fiscalizada com a emissão de relatório de fiscalização individual, as folhas 3 dos autos, em nome da empresa Japão Lava Jato, tendo a autuada sido advertida nos termos do documento de folhas 4 para apresentar a outorga de direito de uso no prazo de 60 dias, contados de sua ciência. Entretanto, o referido termo de advertência não foi entregue por erro no preenchimento do endereço, conforme parecer número tal da gerência. As folhas 20 e 21. Então, aí ele arruma. Segundo a Gerência de Recursos Hídricos e Minerais, foi localizado o endereço correto, porém, em uma nova vistoria realizada pela equipe de fiscalização desta agência, em 15 de 1 de 2010, foi constatado que a empresa autuada não funcionava no local, e sim a empresa Lava Jato Alto Brilho Limitada. Na ocasião, a equipe de fiscalização solicitou a declaração de outorga, que não foi apresentada. Diante de tal situação, foi lavrado novo relatório de vistoria, as folhas 22 e o termo de advertência 066 de 2010, que foi um fato no processo, mas que não causou problema. Não tendo a autuada apresentado a outorga, nem sequer se manifestado acerca da notificação supracitada, fora lavrado o auto de infração número 221 de 2010, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$10 mil, o que lhe fora remetido juntamente com a notificação de folhas, notificação número 1386 de 2010, de folhas 28, para apresentar defesa no prazo de 10 dias, sendo que a mesma não fez. A gerência jurídica, por meio de parecer as folhas 31 a 33, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, tendo em vista a preclusão do prazo para interposição de defesa e a ausência de qualquer irregularidade na lavratura do mesmo. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Recursos Naturais da GR para julgamento e distribuído às conselheiros para relatá-los. Em síntese, é o breve relatório. Voto pelo exposto e haja visto que consta dos autos, bem como parecer da área técnica e jurídica, e por não ter sido apresentada defesa, configurando-se, portanto, a revelia, voto pela manutenção do auto de infração número 221 de 2010 e a aplicação de multa no valor de R$10 mil. É o relatório e voto. Revelia. Em discussão? Alguma dúvida? Não? Em votação, então. Pela manutenção do auto de infração. Votamos com o relator. Com o relator. Eu também voto com o relator. O item 4.6 fica mantido o auto de infração. Próximo ponto de pauta, senhor conselheiro relator. Os processos do item 4.8 e 4.9 também, como sequência, a gente podia discutir eles junto também, porque só muda a coordenada da localização, mas a situação é a mesma. Os dois, mas são autos de infração diferentes. O processo do item 4.8, processo 2008, final 6275, é um auto de infração número 122 de 2009, lavrado em desfavor de Edu Cristóvão Martini, haja vista o uso das águas superficiais do Ribeirão Martinho com a finalidade de captação para irrigação pelo sistema de pivô central,
tendo autuado segundo auto de infração supracitado, incorria no descumprimento do artigo 2º, inciso 1 e 7 da Resolução 238/2005. Conforme preconiza pelo artigo 11 e seguintes da Resolução 238/2005, do Conselho de Gestão da GR, a propriedade foi fiscalizada com a emissão de relatório de fiscalização individual, as folhas 3, tendo o autuado sido advertido nos termos do documento de folhas 4 para apresentar a outorga de direito de uso no prazo de 60 dias, contados de sua ciência via R, as folhas 6, que se deu em 3/8/2008. Haja vista a não apresentação de outorga, em 18/3/2009, fora lavrado o auto de infração número 122/2009, com a imposição de penalidade e multa no valor de R$90 mil. Então essa deve ter sido uma complicada, porque foi a máxima, né? O qual lhe fora remetido via R, juntamente com a notificação, para apresentar defesa no prazo de 10 dias. Recebida a notificação, em 5/6/2009, apresentou defesa acompanhada de documentos, as folhas 12 a 53 dos autos, em 15/6/2009, portanto, tempestivamente, por meio da qual alega que em 1998, adquiriu 2 pivôs agrícolas e que foi providenciado junto à SEMAR pedido para implantação dos pivôs, que foi concedido através da portaria 050 de 1998, cópia as folhas 47 e 48. Entretanto, abre aspas, transcrição da defesa. Com o vencimento da portaria, encaminhamos a esta secretaria, que é a SEMAR, requerimento para instalação da barragem de terra para regularização de vazão do Ribeirão Martinho, fecha aspas. Informa que os agricultores de Cristalina que necessitavam fazer uso de barragem nas suas fazendas foram aconselhados a se enquadrar no programa de pequenas barragens para irrigação do estado de Goiás, Polo Irrigado de Cristalina, Goiás. Programa este que como estou enquadrado e aguardando resposta, fecha aspas. Solicitando ao final que aguarde o programa de pequenas barragens para irrigação do estado de Goiás, Polo Irrigando Cristalina, Goiás, ou de todavia não fizer necessário conceder ao autuado um período de 2 anos para a construção da barragem. Da mesma forma, recorremos a esta AGR, a descaracterização dos autos de infração 022/2009 e 123/2009. 122 é desse processo, 123 é do processo 4.9. A defesa é a mesma que ele apresenta. Bom, ele diz isso, ele diz que está guardando o barramento, mas o que ele foi autuado por captação para pivô central. A gerência técnica manifesta-se, às folhas 56, pela manutenção do auto de infração e continuidade do processo, uma vez que não foi apresentada a outorga para o uso de água do Ribeirão Martinho. Em seguida, a gerência jurídica, por meio do parecer de folhas 58 e 59, acatado pelo despacho GJUR 5002 de 2011, às folhas 60, manifesta-se no mesmo sentido, pela manutenção do auto de infração, por não apresentar nenhuma irregularidade na sua lavratura. Seguido o processo, foi encaminhado à Câmara Setorial de Recursos Naturais da GR para julgamento e distribuído a este conselheiro para relatá-los. Em síntese, é o breve relatório, fundamentação. Vou tomar uma água aqui. Autorização legal para que a GR proceda à fiscalização das outorgas de uso de recursos hídricos emana do artigo 3º da Lei Estadual 14.457/2003 e estou reforçada com a alteração realizada pela Lei 7.268 na Lei 13.569. Transcrevi elas aqui também. Nesse sentido, temos que resta pacífica a competência da GR para a fiscalização e comento, bem como o exercício do poder de polícia correlato à atividade fiscalizatória. Assim, a autuação constante dos presentes autos deu-se estritamente dentro da legalidade prevista, uma vez que é claro o condicionamento da utilização dos recursos hídricos superficiais ou subterrâneos à prévia manifestação, autorização ou licença dos órgãos
órgãos e entidades competentes. Exigência legal esta que, ao que consta dos autos, não foi atendida pelo autuado até o presente momento. Quanto ao mérito da defesa propriamente dito, temos que não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, uma vez que o mesmo foi lavrado com a observância de todos os requisitos legais exigíveis, não tendo o autuado tecido qualquer argumentação que justifique a não apresentação da documentação solicitada, restringindo a tentativa de justificar a sua implantação junto ao programa de pequenas barragens para irrigação do estado de Goiás, Polirrigado Cristalino Goiás, fato que não prospera, uma vez que, conforme exposto acima, ficou claro que não foi tomada a providência junto à SEMAR para a obtenção da outorga referente ao uso das águas para irrigação pelo sistema tipo pivô central. Faço o voto já? Passa o voto. Pelo exposto e haja visto o que consta dos autos, especialmente os pronunciamentos das gerências técnica e jurídica, voto pela manutenção do auto de infração 122 de 2009 e aplicação da multa do valor de R$90 mil. Esse é o auto de infração 122. O processo 49, do item 49, processo 2008, final 6274, é o auto de infração 123. É a captação C36 do Ribeirão Martinho, tem uma coordenada. E o segundo é a captação C37 do córrego Lagoinha, do Monte Martinho, e com a outra coordenada. São duas captações diferentes, mas o fato é o mesmo e a defesa, inclusive, é a mesma. Os valores da multa são iguais? O valor é 90 mil para uma, 90 mil para a outra. Cada pivô. Para cada pivô. Para cada captação, desculpa. Para cada captação. Entendeu? Tem discussão? Não. Não? Não apresentou, né, autor? Sem autor. Em votação, então, o voto do relator para os itens 4.8 e 4.9 pela manutenção dos referidos autos de infração. Os senhores, como votam? Voto com o relator. Para manter. Também? Manter. Então, todos, por unanimidade, ficam mantidos os autos de infração do item 4.8 e 4.9. Senhor secretário-geral, próximo ponto de pauta, por favor. Voltando então para a inversão da pauta, né? Agora passamos então para o item 3, que seria a apresentação e discussão dos processos a serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Eu queria, de antemão, já solicitar, por isso que nós ficamos tranquilos aqui na coordenação, não interferir muito na relatoria do Dr. Danilo, que esses processos do item 3, com exceção do 3.1, do 3.2 ao 3.6, eu queria a permissão dos senhores para a gente discutir e votar em bloco. É o mesmo interessado, muda as coordenadas, muda os pontos de referência, mas são todos a mesma propriedade. E a defesa é a mesma e as situações os fatos geradores são os mesmos. Então vamos lá. Alguma objeção? Não. De votar em bloco? Não? Então, o item 3.1. Processo AGR 2009, final 9161. Interessado Marcelo Orlando. Trata-se os autos de processo administrativo em desfavor do usuário Marcelo Orlando por fazer uso de recursos hídricos de água superficial com a finalidade de captação para irrigação pelo sistema pivô central no Rio Formoso, município de Paraúna, sem a devida outorga de direito de uso de água, detectada pela fiscalização em 28/8, fiscalização da GR, 28/8 de 2007. Em 6/10 de 2009, foi recebido pelo usuário o relatório de fiscalização individual e o termo de advertência número 152, emitidos pela Diretoria de Saneamento e Recursos Naturais, na época da AGR, solicitando a apresentação da outorga de direito de uso no prazo de 60 dias. Em 29/7 de 2010, foi emitido um relatório de vistoria,
de número 222 de 2010, apresentando dados complementares e, diante do não cumprimento da solicitação contida no termo da advertência, lavrou-se o auto de infração, número 96 de 2010, em desfavor do usuário por fazer o uso de recursos hídricos de águas, no caso águas superficiais, sem a respectiva outorga de direito de uso, com multa no valor de R$50 mil, recebido pelo usuário, o auto de infração, recebido pelo usuário em 30 de 8 de 2010. O usuário apresentou defesa em 8 de 9 de 2010, alegando que a referida propriedade possui reserva legal devidamente averbada em cartório, procedimento este que demonstra de forma clara que o proprietário respeita as leis ambientais adotadas pelo Estado de Goiás e do IBAMA. Representante legal em instância superior dos problemas ambientais em nosso país informa que a respectiva licença já foi pleiteada, licença no caso é a outorga, já foi pleiteada, mas que por motivos de vários pedidos no mesmo local, comprometeu o manancial, não deliberando nenhuma concessão. O que hoje, na consulta com um técnico, constatou que no aumento dos pedidos anteriores, temos a possibilidade de ser concedida tal licença. Processo esse que já se encontra em andamento. Requer a anulação do auto de infração e a redução do valor da multa, para um mínimo de R$500, pois o proprietário não é omisso em suas obrigações ambientais e estudos estão sendo elaborados para que seja solicitada ao órgão ambiental responsável a emissão de tal documento. Por fim, requer o prazo de 60 dias para encaminhar protocolo à AGR, bem como a devida outorga. Após a análise, a Gerência de Recursos Hídricos e Minerais, através do parecer número 139 de 2011, informa que em consulta à SEMAR, dia 21 de 2 de 2011, via telefone, realmente não está sendo concedida outorga para captação direta neste manancial, pelo fato do mesmo integrar a bacia dos rios dos Bois, visto que esta já atingiu sua concessão máxima, né? Falei? Observa que este fato já deveria ser de conhecimento do usuário, visto que a fiscalização aconteceu no ano de 2007 e só foi apresentada defesa 3 anos depois, após o recebimento do auto. O que se entende que o usuário só veio a tomar providências em 2010. Em nenhum momento foi mencionada a existência de documento de outorga ou que a mesma estava sendo renovada. Observa ainda que o usuário menciona em sua defesa que no prazo máximo de 60 dias iria tomar as providências, comprometendo-se a encaminhar o protocolo a essa agência. Mas decorridos 150 dias da data da defesa, nenhuma outra documentação foi anexada ao processo e se manifesta pela manutenção do auto de infração. Em 2 de 3 de 2011, o usuário protocolou outra defesa, a AGR, referente aos autos de infração, no caso deles são vários processos, 93, 94, 95 e 96, reiterando os pedidos anteriores e informando que os estudos ambientais protocolados na SEMAR foram anexos a essa defesa para mostrar tal preocupação deste agricultor, bem como será encaminhada a devida licença ambiental após sua emissão. Anexa aos autos cópias de recibos de abertura de processo na SEMAR em nome de Cássio Murilo de Moraes, que não é o autuado. A Gerência Jurídica do Parecer, em seu parecer 2937, informa que o Estado de Goiás promulgou a Lei 14.475 de 2003, estabelecendo em seu artigo 3º que a GR fica autorizada a exercer a fiscalização associada ao cumprimento das outorgas e dos usos de recursos hídricos. Observa que o usuário encontrava-se irregular quanto à vistoria da emissão do termo de advertência e do auto de infração, vez que apenas pode-se iniciar o uso dos recursos hídricos, né, após a autorização
do órgão competente, como depreende os artigos 10 e 11 da Lei Estadual 13.123 de 97. Ressalta que o interessado não providenciou a regularidade até hoje, no caso a data de 7/11/2011, não apresentou o documento referente à outorga de uso de águas para o sistema de pivô, tipo pivô central, somente a comprovação da abertura de processo para a obtenção desse junto à SEMAR, e teve prazo suficiente para a regularização, verificando que o auto de infração é ato vinculado, válido e legítimo, não cabendo a sua anulação, vez não estar eivado de nenhum vício de legalidade. Por fim, manifesta pela manutenção do auto de infração em comento. Em 10/1/2012, vieram os autos a este conselheiro para relatá-lo em reunião da Câmara Setorial de Recursos Naturais. Em discussão. Alguma colocação? Alguma dúvida? Não? Ele continua tirando recurso? Hã? Ele continua tirando a captação? Captando? Provavelmente sim. Do jeito que está falando aqui, provavelmente sim. Isso é uma discussão que a gente tem feito aqui, né? No âmbito até de ser levado em discussão para o Conselho, para a SEMAR. Porque hoje o que tem, a AGR não tem nas suas funções a possibilidade de lacração, tem? Pois é, então as providências são essas, porque se o indivíduo capta no manancial que já excedeu a possibilidade de exploração e continua, sua preocupação é válida, né? Então vamos lá, em votação. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da Gerência de Recursos Hídricos e Minerais e da Jurídica, os pareceres da Gerência de Recursos Minerais e Jurídica, de que o interessado não apresentou documentos referentes à outorga, somente comprovação de abertura de processo em nome de outra pessoa para obtenção desse junto à SEMAR, e por entender que o fato gerador de infração não foi sanado, meu voto é pela manutenção do auto de infração número 96. Em votação. Fico com o relator. Também fico com o relator. Meu voto com o relator. Então, por unanimidade, fica mantido o auto de infração, eu não lembro dessa. O auto de infração do item 3.1 de nossa pauta. Está falando aqui? Mas qual que é o embargo? Temporário. Então tem que... Nesses casos tem que ser tomada providência, né? Vamos lá, item 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. Todos esses são processos do interessado Eugênio Hermínio Grassi e Edson Roberto Grassi, são dois proprietários. Tratam os autos de processo administrativo em desfavor dos usuários Eugênio Hermínio Grassi e Edson Roberto Grassi, por fazer uso de recursos hídricos de água superficial com captação para irrigação pelo sistema de pivô central do Ribeirão Pamplona, no município de Cristalinas, sem a devida outorga de direito de uso detectada em fiscalização realizada de 25 a 29/6/2007. Em 29/9/2008, foi recebido pelo usuário o relatório de fiscalização individual e o termo de advertência número 26/2008, emitido pela Diretoria de Saneamento e Recursos Hídricos. Em 30/7/2008, ele recebeu em 29/9 o termo de advertência e o relatório emitido em 30/7/2008, solicitando a apresentação da outorga de direito de uso no prazo de 60 dias. Diante do não cumprimento da solicitação contida no termo de advertência, em 19/2/2009, lavrou-se os referidos, nesse caso, lavrou-se
o referido auto de infração em desfavor do usuário por fazer uso de recursos hídricos de águas superficiais sem a respectiva outorga de direito de uso, com a multa no valor, nesse caso, de R$ 63.000, recebido pelo mesmo em 30 de 4 de 2009. Em 12 de 5 de 2009, o usuário informa, através de documento, que na ocasião da fiscalização realizada entre os dias 25 e 29 do 7, as captações dos equipamentos de irrigação e as barragens estavam com as portarias de outorga em plena vigência. E apresenta cópia, nesse caso da portaria 773 de 2003, da Secretaria do Meio Ambiente de Recursos Hídricos, outorgando ao usuário o uso das águas superficiais do córrego Pau-Terra, com validade por 5 anos, então dentro da vigência. Em 2 de 2 de 2011, foi juntada aos autos portaria 655, conferindo a renovação da outorga. Então, nesse meio tempo, ele apresentou, depois de ter lavrado o auto de infração, ele apresentou as outorgas, tanto dos barramentos quanto das captações, e, posteriormente, a renovação dessas outorgas, né? A Gerência de Recursos Hídricos e Minerais, através do parecer 131 de 2011, constatou a existência de uma irregularidade formal no relatório de fiscalização individual e no termo de advertência, em relação ao nome do manancial, sendo o manancial correto córrego Pau-Terra e não Ribeirão Pamplona. Lembra do início? Falamos Ribeirão Pamplona. De acordo com o CIEG, Sistema Estadual de Estatística e Informações Geográficas de Goiás. Informa ainda que a diferença decorrente das coordenadas citadas pelo relatório de fiscalização individual e das citadas na portaria 655 de 2010 ocorre devido à calibração dos aparelhos GPS utilizados pelos diferentes órgãos e ao ponto de captura das coordenadas, que nem sempre é o mesmo. Por fim, manifesta pelo arquivamento do processo e anulação do referido auto de infração, baseando-se que o usuário possuía outorga vigente antes da data da vistoria e da emissão do referido auto de infração, que já houve até a obtenção da renovação da mesma. A Gerência Jurídica, em parecer 64 de 2012, esclarece que, apesar de o nome do manancial citado no termo de advertência não ser correto, tal fato não vicia, em razão de todos os outros dados descritos no referido termo e no relatório de fiscalização, indicar a correta localização de captação de água. Portanto, seria um defeito sanável, possível de convalidação pela administração pública. Observa-se que as circunstâncias fáticas e de direito que determinam a elaboração do termo de advertência e do auto de infração em questão restaram prejudicadas diante da apresentação da outorga, a qual vigia quando realizada a vistoria, afinal mencionado o termo de advertência e o auto de infração, perdeu o motivo e o objeto, dando ensejo à sua anulação. Por fim, conclui que houve uma supressão da irregularidade mediante a juntada da portaria de outorga, estando o usuário regular mediante os órgãos fiscalizadores à época da lavratura do termo de advertência, manifestando assim pelo arquivamento dos autos e anulação do auto de infração, no caso dos autos de infração. Em 17 de 1 de 2012 vieram os autos a este conselheiro para relatá-lo em reunião da Câmara Setorial de Recursos Naturais. É o breve relatório em discussão. E, senhor, a outorga prévia, antes do auto, a vigência era antes, de antes do auto? O que acontece na maioria das vezes é que esses documentos ficam no escritório na cidade. Aí o indivíduo chega lá, o fiscal chega lá e ele é recebido por um funcionário, o gerente da fazenda, alguém que é responsável por alguma outra atividade, por alguma coisa, e que não estava na mão, na época, em seu poder, a devida outorga. Aí foi apresentado, checado, conferido as coordenadas geográficas, a localização para ver se estava tudo correto, e constatou-se que eram
os pontos dos mananciais, captações e barramentos desses usuários. Estavam já com a renovação da outorga. Mais alguma colocação? Parabéns para esses usuários, né? Tava certinho. Parabéns, né? Mais ou menos, né? Que ele tinha que estar com ela lá, né? Na hora lá, né? Ou então, menos que isso, não precisa nem estar com ela lá na hora. Na verdade, ele tem que estar. Mas não precisava nem estar. Só que dentro dos 60 dias ele ia apresentar, né? Pois é, porque esse chegou a lavrar o auto. Se ele apresenta com termo de advertência, esses de recursos hídricos fala na resolução aí termo de advertência, mas não é termo de advertência, é uma notificação para ele, dando 60 dias para ele apresentar documentação ou explicar alguma coisa. Mas hoje ainda está, termo de advertência. Não, mas já está mudando o nome, a nova portaria. Para notificação. E dentro dos 60 ele não apresentou aí, não? Não. Aí deixou e lavrou o auto. Deixou lavrar o auto. Quando não chegar ao ponto de lavrar o auto, não precisa abrir processo. Ele não precisa de processo. Já vai para o arquivamento. Poderia ter sido evitado, né? Bom, então voto, tendo em vista que consta os autos, considerando os pareceres da Gerência de Recursos Hídricos e Minerais e Jurídica, de que o usuário estava regular perante os órgãos fiscalizadores à época da lavratura do termo de advertência, havendo a supressão da irregularidade mediante a juntada das portarias referentes, né, de outorga, meu voto é pela anulação dos autos de infração e consequente arquivamento dos autos. Em votação? Voto com o relator. Meu voto é com o relator. O voto também é com o relator. Então, senhor secretário, próximo ponto de pauta. A inversão de pauta, ainda o item 2 da nossa pauta vai ficar para a próxima reunião por ausência de conselheiro. O coordenador não conseguiu chegar. Veio aqui um representante, disse que ele está soberbado ali com o processo de transporte. Como último item, estaria aberto não para outros assuntos de interesse da Câmara Setorial, recursos naturais. Não, eu queria só cumprimentá-los, né? Que é o primeiro dia nosso aqui, né? Meu, pelo menos. Eu vim o ano passado substituindo uma reunião no Feliz. Então, aqui é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Dizer que nós começamos mais atrasadinho um pouquinho, por força maior, porque eu estava infartando aí, demorei por isso. Mas é uma coisa ruim. Vocês que têm barriga, toma cuidado, que o negócio é violento, dói demais. Não vale a pena. Não precisa colocar isso em ata não, hein, Passou por cirurgia? Passou por cirurgia? Como? Você passou por cirurgia? Faz hoje por cateterismo, né? Por angioplastia. Colocou um stent. Espero que seja o suficiente para durar mais pelo menos uns 50. 100 anos. Não, quero isso não. Então é isso, queria cumprimentá-los, agradecer, colocar a coordenação e me colocar à disposição a qualquer momento, se vocês quiserem discutir algum processo, analisar algum processo, estou à disposição, a gente fica no 7º andar aqui, tá bom? Obrigado. E desejar um bom trabalho a todos nós. Alguma colocação? Não? Então, declaro encerrada essa reunião da Câmara Setorial de Recursos Naturais da AGR. Muito obrigado.